Esses são os dois expoentes, né, do Espiritismo, Allan Kardec e Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia. Como é que nós vamos abordar nessa palestra de hoje, né? Nós vamos primeiro ver o medicamento homeopático, que ele age de uma forma imaterial. E para falar disso, nós vamos explicar sucintamente como ele é preparado, vamos falar brevemente sobre o criador da homeopatia, Samuel Hahnemann, e explicaremos como é que surgiu a homeopatia. Depois nós vamos defender uma tese, que é a tese da imaterialidade da doença e da cura. Que a doença é imaterial e que a cura é imaterial também. Nós vamos falar do vitalismo na homeopatia, vamos falar sobre a visão espírita de doença e vamos falar sobre a forma imaterial de ação da homeopatia. E por último nós vamos apresentar alguns casos clínicos, alguns casos que eu atendi, aí o caso, o resultado do tratamento homeopático, algumas prováveis causas espirituais da doença nesses casos, e vamos discutir a conduta espiritual preventiva, caso a caso, né? O que não está certo aqui espiritualmente, o que a pessoa adoeceu. E aí é como o homem de bem pode prevenir a doença. A gente conclui com o homem de bem. Bom, então na primeira parte, não fiquem agoniados com alguma coisa mais técnica de preparo do medicamento, mas isso é para chegar à imaterialidade do remédio homeopático. Bom, como é que o remédio homeopático é preparado? A gente pega alguma substância que eu coloquei como exemplo, a casca da quina, uma substância que era usada e ainda é usada para fazer um medicamento que combate a malária. Então isso, triturado, preparado de uma determinada forma, ele é colocado numa tintura-mãe, ele é dissolvido, formado uma solução lá que é chamada de tintura-mãe. Dessa tintura-mãe se tira uma gota e se coloca em 99 gotas de água. Então aí a gente tem uma diluição 1:100, uma gota de tintura-mãe para 100 gotas aí de diluente. A partir disso se faz sem movimento. É isso aí, sem vezes. Os homeopatas do passado, dizia uma das minhas professoras de homeopatia, a gente escolhe a farmácia homeopática para ver se o homeopata é musculoso, né? Ele faz as soluções de verdade. Então, esse processo que está aqui, uma pessoa batendo com um anteparo feminino na mesa, outra na palma da mão, outro com equipamentos que tem hoje mais modernos que fazem as soluções, né? Esse processo de diluir a substância e succionar, então, diluir 1:100, succionei 100 vezes, isso se chama dinamização ou potencialização. Para Hahnemann, dinamizar é o processo que tornava o remédio mais potente, embora mais imaterial. Depois a gente vai chegar no porquê disso. Após a primeira diluição de 1:100 e as primeiras 100 soluções, obtém-se a primeira potência do remédio homeopático, que é chamada de 1CH. CH quer dizer centesimal hahnemanniana, que é de Hahnemann, o criador da homeopatia, Samuel Hahnemann. Porque a gente tem um frasquinho de 1CH. Partindo desse frasquinho de 1CH, a gente tira uma gota e passa para 99 gotas de água, succiona mais 100 vezes e obtém 2CH. O 3CH você pega uma gota desse, põe 99 gotas de água, succiona 100 vezes, tem 3CH. E assim por diante. Esse processo continua sucessivamente até chegar na potência que o médico prescreveu. Claro, eu quero a quina na potência de 100CH. Vai fazer esse processo 100 vezes. A partir da potência de 12CH,
está provado que não existe mais nenhuma molécula daquela tintura mãe original que se utilizou para começar a preparação do remédio. Imagina, né, que você diluiu uma primeira vez 1:100. Você dilui mais uma vez 1:100, você está a 1:10.000. Você dilui mais uma vez 1:100, porque é 1:1.000.000. Cada diluição para 100 aumenta muito a diluição, exponencialmente, até que chegando em 12CH, já não existe mais nenhuma molécula da substância original, é puramente imaterial. Nas farmácias homeopáticas de Franca, o mais comum é usar essas três potências aqui, 12, 30 e 200CH. Pelo mundo, se usa 1000CH, 10.000, 1 milhão, usa essas todas, né? Usa 10 milhões de CH, não tem um número certo de CH, vai da prescrição do médico homeopata, do seu hábito de prescrever. Quanto mais diluído, então mais desmaterializado ainda. E aí a gente pergunta, como assim, né? Mais desmaterializado, mais potente, mais funciona o remédio, mais capaz de curar, né? Quem era esse Hahnemann para poder dizer isso, que autoridade ele tinha? Essa aqui é um busto a Samuel Hahnemann em um óbito. Na verdade, a estátua dele de corpo inteiro, né? Peguei só o rosto dele. Vamos falar um pouquinho desse Samuel Hahnemann. Ele era um médico alemão, renomado, muito conhecido, extremamente culto. Ele viveu de 1755 a 1843. Essas datas são importantes por quê? Porque ele viveu antes do advento do Espiritismo. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Então ele usa uma terminologia, o Espiritismo trouxe outras terminologias e no final nós vamos ver que são a mesma coisa. Ele falava, traduzia e dava aulas em pelo menos 8 idiomas, incluindo grego, francês, inglês, hebraico, italiano, sírio, espanhol e alemão. Publicou mais de 3.500 páginas impressas, incluindo artigos originais, ensaios, traduções. Isso lá em 1800, né, quando a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje para escrever, hoje no corretor eletrônico, apagar, recortar e colar, né? Não tinha nada disso. Após desencarnar, então a gente tem o Hahnemann, cidadão material, médico alemão, e ele desencarnou em 1843. Depois que ele desencarnou, ele foi um dos espíritos que contribuíram de perto com Allan Kardec para a realização da codificação espírita. Em 7 de maio de 1956, Allan Kardec, numa reunião espírita, pergunta para Hahnemann sobre uma mensagem que ele tinha recebido na semana anterior, que ele tinha uma missão com relação ao espiritismo. Na semana anterior, Allan Kardec tinha tido essa missão. E ele pergunta para Hahnemann: você confirma essa missão? E o Hahnemann confirma e diz assim: se você consultar o seu íntimo, você vai perceber que você realmente está preparado e que essa missão é sua. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um dos textos lá, que é no capítulo 9, item 10. 1856. Oi? É 1806. Ah, não, ali é 1856. Eu estou aqui dando. 1856. A data está errada ali. 7 de maio de 1856. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo
9, item 10, tem texto sobre a cólera, e ele é assinado por Samuel Hahnemann. O Evangelho segundo o Espiritismo tem textos não assinados e alguns assinados por espíritos, como Santo Agostinho, São Luís, Paulo de Tarso, João Evangelista, São Vicente de Paulo, Emmanuel e outros. E o Emmanuel é um desses nomes que assina lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos falando do Criador da homeopatia, mas de um espírito deste gabarito espiritual. Em uma mensagem então, posterior a ele, já tinham sido publicados os livros da codificação, por um outro médium, Hahnemann informou que numa existência pregressa ele tinha sido Paracelso, uma existência de 1493 a 1591. E Paracelso criou lá uma teoria chamada Teoria das Assinaturas, que era uma espécie de teoria embrionária da homeopatia. Então a gente já vê que é um espírito missionário, né? Ele veio, desenvolveu uma coisa lá na época de 1490, 1500, não deu a conclusão que ele queria, voltou de novo com a missão de terminar esse trabalho. Então a gente já sabe um pouquinho sobre quem era Hahnemann. Agora, como surgiu a homeopatia? Vou contar essa historinha breve. Hahnemann era conformado com a medicina do seu tempo. A medicina do tempo de Hahnemann era essa medicina aqui, ó, sanguessugas, sangrias, o arsênico, que é veneno para matar rato, né? Era usado nos tratamentos das pessoas, em doses altas, mercúrio, também é venenoso, muito misticismo, os equipamentos primitivos daquela época. Hahnemann não confiava na medicina do seu tempo, que ele achava mais deletéria do que benéfica para os pacientes. Uma vez, quando ele traduzia um tratado de botânico escocês, que é o William Cullen, esse botânico escocês escreveu lá a quina, de qual nós falamos anteriormente, cura a malária por causa de uma ação tônica que a malária consegue produzir no estômago das pessoas. E o Hahnemann falou: hã? Como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Produz uma ação no estômago ou cura a malária, né? Aí Hahnemann resolveu colocar a caixa lá para funcionar e testar a quina em si mesmo. Falou: isso não funcionou para mim, vamos fazer experimentalmente. O que ele fez, né? Ele fez lá uma tintura mãe de quina e ingeriu a quina. Quando ele ingeria a quina, ele ficava doente, a tintura mãe de quina, né? Doente com sintomas muito parecidos com o da malária. Então o remédio que curava a malária nele, que era um indivíduo sadio, que não tinha malária, fazia-o adoecer de uma forma semelhante à da malária. Aí ele parava de tomar quina, ficava saudável de novo. Aí ele voltava a ingerir a quina, ficava doente de novo, parava de tomar, ficava bom, tomava, ficava doente. Então, qual é a conclusão lógica disso? A quina não curava a malária, a quina não curava a malária porque produzisse qualquer tipo de ação tônica no estômago, mas porque no indivíduo são, ela era capaz de desencadear sintomas semelhantes aos da malária. E como Hahnemann era muito culto, tinha lido Hipócrates em latim, Hipócrates é o pai da medicina, e lá em Hipócrates tinha um princípio que era similia similibus curento, quer dizer, o semelhante cura o semelhante. Ele falou: olha aí, aquilo lá de Hipócrates está fazendo sentido agora. A quina produz sintomas semelhantes ao da malária, então ela é capaz de curar a malária. Aí ele começou a experimentar outras substâncias nele, em discípulos dele, todos voluntários, sempre muito diluídas, porque algumas substâncias como arsênico eram muito tóxicas, mercúrio era muito tóxica.
E aí ele percebeu que essa substância diluída produzia determinados sintomas nessas pessoas. E quando aparecia algum doente que tinha aqueles sintomas que esses experimentadores saudáveis tinham apresentado quando ingeriam aquela substância, você dava a solução diluída para a pessoa realmente doente e a pessoa se curava. Então ele estava criando a homeopatia baseada no princípio de Hipócrates. Em 1796 ele publicou um artigo chamado Novo Método para Derivar os Princípios Curativos dos Medicamentos, que é considerado um marco de criação da homeopatia. Em 1810 ele publicou o Organon da Arte de Curar, onde se traz todos os fundamentos da homeopatia, desde a manipulação do medicamento homeopático até a anamnese homeopática, a forma de administrar o medicamento ao paciente. Então é todo um tratado sobre a homeopatia. Em 1811 ele publicou a Matéria Médica Pura. A Matéria Médica Pura, o que ela é? O Hahnemann não experimentou em si mesmo aqui, né, e também nos seus colaboradores, e não foi tendo sintomas, ele começou a descrever sintoma por sintoma que ele sentia com um nível absurdo de detalhe, incomparável com que a medicina atual descreve sintomas. Era, por exemplo, era a dor na orelha esquerda à noite se tiver frio, com transpiração na axila direita, por exemplo. Era com esse nível de detalhe, tudo o que acontecia se a pessoa tomasse aquele determinado medicamento. Fez isso para a quina, fez isso para o arsênico, fez isso para o mercúrio, fez isso para a beladona, para várias substâncias que ele testou na época. Com base nessa matéria médica é que o homeopata prescreve. Vem uma pessoa com um conjunto de sintomas e aí o homeopata vai procurar lá na matéria médica qual é a substância que se parece com esse paciente. Qual é aquela que provoca os mesmos sintomas que ele tem? É assim que se escolhe o medicamento homeopático. Vamos falar um pouco então do lado imaterial da saúde. Vamos falar de vitalismo. No Organon da Arte de Curar, esse livro que nós já mencionamos, no parágrafo 9, ele enuncia o seguinte: no estado de saúde do indivíduo reina, de modo absoluto, a força vital de tipo não material, que anima o corpo material, mantendo todas as suas partes um processo vital admiravelmente harmônico nas suas sensações e funções, de maneira que nosso espírito racional que nele habita possa servir-se livremente deste instrumento físico, o corpo, e sadio para os mais elevados objetivos de nossa existência. O texto é longo, complicado, não falava complicado, mas quer dizer o seguinte: a gente tem algo chamado força vital, que é imaterial, que controla o nosso corpo físico, em todas as suas sensações e funções, sem excluir nenhuma. No parágrafo 11, ele escreveu isso: quando o homem adoece, é somente porque essa força vital de tipo material foi afetada através da influência dinâmica. Dinâmico para Hahnemann é imaterial, né? Da influência dinâmica na material, um agente mortífero hostil à vida. Então, quando alguém adoece, é porque uma influência imaterial afetou a força vital. Somente o princípio vital afetado pode conferir ao organismo as funções irregulares a que damos o nome de doença. Então a doença não vem de nada físico, ela vem do princípio vital afetado por algo de natureza imaterial, que a gente ainda não sabe o que é. E no parágrafo 16, ele diz o seguinte: nossa força vital de tipo não material só pode ser atacada de modo prejudicial por forças não materiais, perturbando o harmonioso jogo da vida. Do mesmo modo, as doenças não podem ser eliminadas da força vital
vital pelos artistas da cura, senão através de forças também não materiais dos medicamentos apropriados. Então, o adoecimento é imaterial, então a cura tem que ser imaterial também. Lembra do medicamento homeopático? A partir do 12CH, acabou a materialidade dele. O que tem lá, seja o que tiver lá dentro, é imaterial. Por conseguinte, os medicamentos podem restabelecer a saúde e a harmonia vital e, de fato, as restabelecem somente através do efeito imaterial sobre o princípio vital. Conclusão virando. O Organon tem 200 e tantos parágrafos, mas nesses 3 está resumindo a teoria do vitalismo. Né? A gente tem força vital, o resumo vem a seguir. Né? Existe uma força vital imaterial que coordena absolutamente todo o organismo vivo. Somente uma outra força vital imaterial pode afetar a força vital e produzir doença, e somente um medicamento imaterial pode afetar positivamente a força vital e produzir cura. Ficou claro? Muito confuso. Vamos adiante. A visão espírita da doença. Né? Então, o que o Espiritismo diz sobre a doença? Até agora nós vimos o que o Hahnemann dizia sobre doença e cura. Né? Agora, o que o Espiritismo diz sobre doença? Peguei aqui um texto da Marlene Nobre, fundadora da Associação Médica Espírita do Brasil. Nos envoltórios sutis reside a verdadeira causa das doenças. Somos herdeiros de nossas ações pretéritas, tanto boas quanto más. O karma, ou conta do destino criado por nós mesmos, está impresso no corpo causal. Aí ela fala, né, de diversos corpos que a gente tem. Um deles é o corpo causal, e que essas mensagens kármicas, né, do que nós cometemos de erros no passado, estão ali gravadas. Praticamente todas as moléstias têm suas raízes no perispírito. Ainda que esteja aparentemente saudável, uma pessoa pode trazer em seus centros de força ou chakras disfunções latentes, adquiridas nesta ou em outras vidas, que mais cedo ou mais tarde surgirão à tona no corpo físico sob a forma de doenças mais ou menos graves, conforme a extensão da lesão e a posição mental do devedor. Então ela está dizendo que a doença é do perispírito, né? E pode em algum momento surgir no corpo físico. Nem todos os desequilíbrios físicos, porém, são originários de contas kármicas passadas. Embora reflitam o estado espiritual do indivíduo, são gerados pela sua conduta atual. Os vícios da mente, conhecidos como egoísmo, orgulho, vaidade, tirania, preguiça, etc., são causas de múltiplas doenças. Essa é uma mensagem da Revista Espírita, de 1867, por o espírito de um médico. Ora, o que fazem geralmente os médicos, eles cuidam do corpo e curam, mas curam a doença. Olha a especificidade dele. Curam o corpo, mas curam a doença? Não. Por quê? Porque sendo o perispírito um princípio superior à matéria propriamente dita, poderá tornar-se a causa em relação a esta. E se for entravado, né, se o perispírito for prejudicado de alguma forma, os órgãos materiais que se acham em relação com ele serão igualmente atingidos na sua vitalidade. Cuidando do corpo, destruís o efeito. Então, o que ele está dizendo? Médicos, vocês cuidam do corpo, vocês estão cuidando do efeito da doença. A doença está em outro lugar. Não estão cuidando da doença propriamente dita. Mas, residindo a causa do perispírito, a doença voltará novamente, porque a doença não foi curada. Quando cessarem os cuidados, até que se aperceba que é preciso levar a luz à atenção, cuidando fluidicamente do princípio fluídico mórbido que está instalado no perispírito. Então a gente começa, se a gente começar a traçar um paralelismo, né, entre ânimo e espiritismo, a gente começa a pensar, será que o perispírito é a força vital, que Hahnemann chamava de força vital? Né? E será que esse tratar
fluidicamente algo que está doente no perispírito equivale a dar o medicamento homeopático imaterial, portanto vai agir fluidicamente. Será que é a mesma coisa? Emmanuel, no livro de plantão de respostas do Pinga Fogo, que surgiu do programa que o Chico Xavier concedeu uma entrevista ao vivo, né? Ele diz o seguinte: quando contrariamos as leis universais inscritas em nossa consciência, que se fazendo no Evangelho já do Cristo, adquirimos débitos que se refletem na vestimenta do Espírito, isto é, o perispírito. A estadia na carne propicia que o perispírito transmita ao corpo físico esses reflexos negativos, o que implica uma depuração do ser. Olha que interessante, né? A gente infringe as leis universais. Hoje eu tenho raiva, eu fingi que é uma lei universal. Maculo meu perispírito. Está em mim agora. Aí como é que o perispírito vai se curar? Adoecendo o corpo, dreno do corpo. Não é? Então a doença do corpo é cura do perispírito. Olha que interessante. O espírito humano, em essência, pelos muitos erros cometidos em várias existências, traz o seu corpo perispiritual na situação de alguém todo coberto por chagas, que de tão numerosas dão a impressão de serem uma única ferida. Dr. Bezerra de Menezes, espírito, dizendo essa frase. Nesses corpos sobrepostos, porém, qual teia tenuíssima, os corpos perispirituais, alojam-se também pensamentos e sentimentos, como se matéria física fosse, pois tendo formas e ocupando espaço lá no mundo espiritual, na dimensão espiritual da vida, obstruem a livre passagem de energia vital responsável pela boa saúde, necrosando áreas importantes das camadas sutis dessa teia, refletindo os compromissos da alma. A melancolia ou depressão, conjugada nos estágios de abatimento moral, aborrecimento ou remorso, danifica essas teias protetoras e convida a forma microscópica a entrar. Né? Então a gente vai deteriorando lá o perispírito, chega um momento que aí sim os agressores do meio físico, as bactérias, os micróbios, conseguem entrar. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, a maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Então a gente está vendo aí a teoria da doença vista pela doutrina espírita. E aí, como é que age a homeopatia? Agora nós vamos pegar autores espíritas falando como é que age a homeopatia. Emmanuel, também no livro de plantão de respostas do Pinga Fogo 2. O medicamento homeopático atua energeticamente e não quimicamente, ou seja, sua ação terapêutica vai se dar no plano dinâmico, a mesma expressão usada por Hahnemann, ou energético do corpo humano, que se localiza no perispírito. Então aí Emmanuel faz a ligação da terminologia, que Hahnemann chamava de força vital, ele diz, não, o medicamento homeopático atua no perispírito. A palavra perispírito não existia ainda na época dele. A medicação estimula energeticamente o perispírito, que por ressonância vibratória equilibra as funções existentes, isto é, o remédio exerce duas funções enquanto atua. Por isso, a homeopatia, além de tratar doenças físicas, atua também no tratamento dos desequilíbrios emocionais e mentais, promovendo então o reequilíbrio físico e espiritual. Santo Agostinho, a homeopatia provando o poder de ação da matéria espiritualizada, olha que ele usa bem o conceito homeopático mesmo,
né? Você começa com matéria e vai desmaterializando aquela matéria para que ela atue como um medicamento homeopático, naquele processo de sucções. E Hahnemann também, depois como espírito, numa comunicação que ele deve falar, os médicos precisam compreender melhor a importância das sucções para desprender o princípio medicamentoso da matéria para que possa haver a cura. Bom, então a homeopatia, provando o poder da ação da matéria espiritualizada, liga-se ao papel importante que representa o perispírito em certas afecções. Ataca o mal em sua própria fonte, que está fora do organismo. Então, a fonte do mal está fora do corpo físico, cuja alteração é apenas consecutiva. A alteração do corpo físico é apenas consequência do que já existe no corpo perispiritual. Tal a razão pela qual a homeopatia triunfa numa imensidade de casos em que fracassa a medicina ordinária. A homeopatia é formada de componentes principalmente leves, basicamente de elementos sutis. A própria dinamização indica uma rarefação dos seus componentes, e é nesta hora que o elemento homeopático atua tão poderosamente no perispírito, ou seja, nos enquistamentos, nas formas de doença, nas dores, nos males que estão incrustados tão somente no corpo espiritual. E vamos mostrar isso agora através de figuras. A gente tem o perispírito, que modela o nosso corpo físico, mas o nosso perispírito, em consequência de muitos exatínios cometidos em diversas reencarnações, encontra-se em geral muito doente. E todos nós, o perispírito em geral está bastante doente. Como disse o Dr. Bezerra de Menezes, coberto por tantas chagas que parecem uma só e enorme ferida. Isso é normalmente cada um de nós aqui no mundo de provas e expiações. Somos assim. No mundo de espíritos mais evoluídos será diferente, mas aqui nós somos assim. Nós estamos saudáveis hoje, nós temos uma ilusão de que estamos saudáveis. Se estivéssemos saudáveis, não precisaríamos estar no mundo de provas e expiações. Em determinadas circunstâncias, a doença perispiritual drena para o corpo físico. O amarelinho é corpo físico, o azulzinho é corpo perispiritual no primeiro esquema. Né? Então aqui drenou alguma coisa lá do perispírito para o corpo físico. E provoca desarranjos em hormônios, substâncias químicas, células, tecidos, em diversos sistemas orgânicos. Eu participo de um grupo de estudos do Espiritismo, uma pessoa no grupo uma vez se perguntou: gente, é um grupo aberto de discussão, um participante conversando com o outro, né? E a pessoa perguntou assim: gente, as doenças psiquiátricas, eu tenho depressão, eu acredito que é químico, os psiquiatras falam que é químico, mas o Espiritismo diz que é espiritual, e aí como é que fica, né? Então é as duas coisas. Primariamente afetado está o perispírito, e aí ele provoca desarranjo em substâncias químicas, aí ele desbalanceia a serotonina no cérebro, aí a pessoa vai usar o inibidor de recaptação de serotonina, sertralina, mas o problema está lá no perispírito, né? Só está mascarando o desequilíbrio químico com um remédio que impede a serotonina de ficar lá em baixas quantidades no cérebro da pessoa. É um processo de autocura do perispírito, mas é aí que surge uma doença perceptível no corpo físico. Então, drenou para cá, o perispírito está feliz, melhorei, opa, estou ficando saudável. Mas aparece a doença no corpo físico. Numa comparação da doença, o perispírito doente ou força vital doente, segundo Hahnemann, é como uma bomba d'água que injeta pressão no corpo físico até que encontre uma brecha para que essa pressão seja extravasada na forma de doença. Então aqui a gente tem perispírito ou força vital doente injetando pressão
nesse barril que está simbolizando o corpo físico. Encontra uma brecha, é um sintoma que aparece, é uma doença da qual a pessoa se queixa. Para o médico, a doença é isso, para o médico materialista. Para o médico espiritualista, o espírito, a doença é outra. O tratamento alopático, agindo somente no corpo físico, não atua na causa primária da doença, sendo assim, produz efeito paliativo. Mas cedo ou tarde, o perispírito ou força vital doente vai encontrar outra vulnerabilidade corporal para extravasar a sua opressão. Então aqui continua, né, o tratamento foi feito aqui, o tratamento alopático, que age só no corpo físico, mas não atua aqui na pressão da água, que seria o tratamento espiritual. Continua muito forte a pressão, achou uma outra brecha para sair. Eu tive uma paciente, uma vez, ela tinha umas descamações nas plantas dos pés, absolutamente intensas, né, umas crostas nas costas dos pés, faziam ela sofrer muito. Foi ao dermatologista, tratou com corticoide, desapareceu. A planta do pé, uma beleza. Ela começou a ter dores nos joelhos, que aí sim, aí ela veio me procurar com homeopatia. Demorei 2 anos para conseguir aliviar e curar essas dores nos joelhos com homeopatia. Então aí a gente pode considerar que tinha uma doença querendo escapar pelas plantas dos pés, não conseguiu, tentou escapar pelas articulações dos joelhos. Então, o que ocorre quando a pessoa ingere homeopatia? O medicamento homeopático atua sobre o corpo, sobre o perispírito, solucionando na origem a causa da doença, até que o perispírito se recomponha. Esse slide eu gostei dessa animação. Você vê ali o perispírito todo doente, vai lá essa amarelinha aí, a homeopatia agindo, vai eliminando, até que o perispírito fica saudável. A homeopatia, ela atua vibratoriamente, fluidicamente, limpando o perispírito, drenando para o ambiente, né, aquelas cargas que nós mesmos criamos nesta e em outras vidas, mas também ela pode promover a drenagem para o corpo físico também. Isso que a gente chama de agravação homeopática. A pessoa está fazendo um tratamento com homeopatia para gastrite, por exemplo. Fala, doutor, minha gastrite piorou muito depois que eu comecei a tomar um remédio homeopático. Ela está me fazendo mal. Não, está te curando. Está no processo de cura. Por um certo tempo vai sentir uma dor de estômago mais forte. E existe como lidar com isso na homeopatia para que se minimize esse efeito, né? Então essas duas formas de agir, para o ambiente ou para o próprio corpo físico. A homeopatia, portanto, atuando na causa perispiritual da doença, efetua uma cura verdadeira e não somente feito pela paliativa. Então o tratamento homeopático age aqui e não no barrigo. Nada garante, no entanto, que uma pessoa saudável permanecerá saudável se ela não mantiver uma boa higiene mental. Uma coisa é curar o que já estava lá no perispírito, outra coisa é manter o perispírito saudável. Então, vamos imaginar que esse indivíduo azulzinho aqui, ele acabou de ser tratado com homeopatia, uma hipótese real aqui que todo o perispírito dele está saudável, uma simbolização. Na verdade não é assim, né? A gente tem tanta coisa acumulada no perispírito que não vai ser um tratamento homeopático que vai limpar ele de cabo a rabo. Mas essa pessoa que conseguiu isso. Mas acontece uma situação na vida, que raiva, ele vai lá, mancha o perispírito. Desde que minha mãe morreu, eu não consigo ser feliz. A tristeza. Será que ela está me traindo? Ciúmes? Fulano é um mau caráter, julgando outra pessoa.
Não perdoa de jeito nenhum, guarda o mágoa, guarda o rancor. Isso é todo dia, né? Guarda o rancor hoje, amanhã ele está de novo, né? E o Espírito vai manchando. Por que será que ele não ligou? Estou esperando uma ligação, uma pessoa importante, a pessoa não liga, fica preocupada. Com que dinheiro eu vou pagar a conta? Preocupação de novo. Não tolero isso. Determinado ato de uma pessoa, sou intolerante. Perdoo, mas não esqueço. Aquela coisa que está guardada. Tudo isso, tal como ficou o perispírito, acabou de ser tratado com a homeopatia. Então daqui a pouco drena do corpo físico de novo. Com todo esse panorama mental, ainda atraímos obsessores e seus fluidos perniciosos que vão compor um panorama pior ainda aqui no perispírito. Casos clínicos. Vamos lá, gente. No meu computador estava legível, bonitinho, aqui está pequenininho, principalmente para quem está atrás, não? Difícil de ler, eu acho. Vamos ler de voz alta. Dona Rita de Cássia compareceu à consulta no dia 3 de agosto de 2016. Nessa época que eu trabalhava numa clínica em São Paulo e que tinha muito atendimento, e eu estava recém saindo da pós-graduação em homeopatia e muito ávido a utilizar a homeopatia. E os casos começaram a dar muito certo e eu comecei a juntar os casos, escrever, pedir autorização para os pacientes para publicar no livro depois. E é por isso que eu tenho alguns casos aí registrados daquela época. Não todos são dessa época. Dona Rita de Cássia compareceu à consulta dizendo que uma noite, 2 meses antes da consulta, acordou agitada com dificuldade de respirar. Passou a ter pânico em lugares fechados e já não podia andar de trem. São Paulo tem os trens urbanos, ela ficava em pânico. Havia tido um aborto espontâneo no início do ano. A irmã ficara doente e tinha preocupações com a irmã. O irmão havia falecido há um mês. Desde criança, sempre foi muito preocupada com a família, muito agitada. Se tivesse que fazer algo, tinha que fazer logo. Estava com insônia e inapetência, acordando de madrugada com taquicardia, coração disparado, e sudorese, respirando profusamente. Teve diagnóstico de ansiedade e foi tratada com fluoxetina e buspirona. Ela dizia, parece água. Eu mediquei ela com Inácia Amara, 200 CH uma dose única, e depois dessa dose única, agente nítrico, 30 CH uma vez por dia. Opa, qual foi o desfecho desse caso? Né? Ela voltou 21 dias depois. No mesmo dia que tomou a dose única de Inácia Amara, voltou a dormir a noite inteira sem acordar com taquicardia e respiração excessiva. O apetite retornou e já tinha conseguido andar de metrô. Disse que o remédio tirou com a mão a sensação de desespero. Antes eu tentava respirar e não conseguia. Então ela estava tomando um remédio químico, não estava fazendo efeito, com homeopatia, e em 21 dias ela estava bem e tranquilinha, dormindo bem, comendo. Considerações sobre esse caso. Né? Então vamos pegar aqui os sintomas da paciente. Né? Ela tinha tido um aborto espontâneo, preocupações com a irmã, o irmão tinha falecido. Né? E aí, gente, aonde eu quero chegar? Né? Não é possível para nós sondar o que a gente tem impregnado no nosso espírito das nossas contas kármicas passadas. Mas a gente pode não impregnar o perispírito a partir de hoje, não criar novas contas kármicas, não criar novos débitos na nossa conta kármica. E aí é que entra a questão do homem de bem. Né? Agindo como homem de bem, nós não adoeceremos mais por novas causas que criemos daqui para frente. Pode ser que ainda adoeçamos para aquelas que ainda precisam ser drenadas, mas
Mas a gente pode lembrar também de Paulo de Tarso e dizer que o amor cobre uma multidão de pecados. A gente pode trabalhar na caridade e começar a resgatar aquelas contas kármicas do passado também. Mas a gente pode trabalhar para não adquirir novas contas kármicas. Então o que diz Jesus, né, em João 14:1? Não se perturbe o vosso coração, né? Um amor espontâneo, preocupações com irmãs, não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. A gente tem a opção de fazer isso? Tem. Eu canso de ouvir as pessoas, porque eu sou um médico que eu converso com os pacientes, eu falo dessas coisas com os pacientes. E aí eles falam assim, doutor, mas é difícil. Mas é difícil, né? Se fosse fácil, a gente estava no mundo de provas e expiações, e você estava lá com os anjos, se fosse fácil. Né? Mas como aqui é difícil, mas você quer ou não quer? Você pode não querer, e vai criar novas doenças aí para o futuro. Né? Então, crede em Deus, crede também em mim. Ou fica chorando uma água, fica se preocupando. Desde criança sempre foi muito preocupada com a família. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Então o homem de bem se submete. Então para que ele vai ficar preocupado? Tudo que ocorrer será vontade de Deus. Nada será contra a vontade de Deus. Ou eu me preocupo. E vai lá mais uma puxinha lá no texto. Muito agitado. Se tiver que fazer algo, tem que fazer logo. Jesus, Lucas 10:41. Estava Marta e Maria na casa de Lázaro. Maria se sentou aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha que falar. Marta, varrendo a casa, andando para lá e para cá, muito atarefada. Fala, Senhor, o Senhor não se incomoda que ela fique aí, né? E Jesus fala assim, Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. E depois é completa. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Quero ouvir Jesus, né? Então a gente pode ficar agitado, né? Ou não. É uma escolha. Caso 2. Paulo, Filipenses 4:6. Não vos inquieteis por coisa alguma, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração e pela súplica em ação de graças. Ele completa em ação de graças. Então, Paulo fala assim, não vos inquieteis por nada. E a Ana Bíblia é quieta, nervosa, parada. Né? Se você tem algo que está te inquietando, apresenta a Deus e ainda agradeça por isso. Né? Se eu ficar preocupada com algo, tenho dor de cabeça. O que diz Jesus em Mateus 6:31? Por isso, não andeis preocupados, dizendo, queremos comer, queremos beber, ou queremos vestir, né? E se eu ficar preocupado, não andeis preocupados, né? Como Jesus falou no slide anterior, a gente mostrou, né? Que a gente confia em Deus, né? Confia em Jesus. Muito detalhista, fica nervosa se as coisas não estão no lugar. O que diz Jesus em Lucas 10:40? De novo, né? Marta e Maria. Marta estava ocupada com muitos serviços. Para como o filho disse, Senhor, te importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Quer dizer, querendo pôr tudo no lugar, né? Esse incômodo com as coisas fora do lugar. Essa aqui era uma marca, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem encontra satisfação nos serviços que presta, né? Não fica preocupado, fica feliz. Fica nervoso ou até chora quando falam algo que não gosta de ouvir. Também lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o homem de bem. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras. Falaram algo que eu não queria ouvir, mas é a convicção dela. Eu sou o homem de bem, eu respeito. E não lança anátema naqueles que não pensam como eu. Então, se a pessoa analisar, a gente tem o Evangelho de
Jesus, na doutrina espírita, os melhores manuais de medicina preventiva. Né? A gente não precisa muito disso. Como eu atuo como clínico também, às vezes as pessoas chegam no consultório e falam: doutor, eu queria me prevenir, eu já tenho tal idade, eu queria fazer um check-up. E o meu pensamento, embora eu respeite, né, o que eles dizem, é que check-up não previne nada. Né? A doença já está lá instalada, a gente vai detectar algo. O que previne são bons pensamentos, são bons sentimentos, mas não existe esse conhecimento que hoje vocês estão tendo. O caso 3, a gente, numa outra oportunidade, conversa aí sobre outros casos para discutir. Vou passar para o último slide, que é uma conclusão de Jesus em Marcos 7, 14 e 17. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é o homem? É esse corpo aqui. O homem é o espírito, né? Que sai do espírito, e a gente já está fazendo analogia aí, que sai do espírito para o corpo, né? É daí que vem as doenças. Tá bom, gente? Era isso, desculpem me estender um pouquinho. Só que